Oi, pessoal, bem-vindos ao podcast das Estratégicas, em parceria com o canal Arbitragem e com o apoio do ecossistema da Future Law. O Estratégicas é um coletivo de mulheres executivas jurídicas e sócias de escritórios de advocacia que se reúnem para trocar experiências, para discutir temas jurídicos, para discutir temas de carreira, temas de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou Maria Goldberg, para quem não me conhece, tenho 25 anos de atuação em advocacia empresarial, já fui de escritórios, depois fiz uma transição para a empresa e sou cofundadora do Estratégica, junto com mais 4, que são Fernanda Pantoja, Michele Lira, Marcela Pérez e Sofia Temer. E a ideia da gente ter um podcast do Estratégicas é justamente a gente compartilhar as trocas que a gente já vem fazendo como grupo, compartilhar o nosso acervo de experiências. Afinal de contas, a gente está há 25 anos no mercado, né? E a gente tem um acervo de vivências e experiências que a gente acha que faz sentido, né, ampliar para todo mundo, e criar uma plataforma de trocas e escutas entre nós, né? Então, agora a gente tem redes sociais, @estratégicas, estamos no LinkedIn e no Instagram. E esse episódio, estou muito feliz de estar aqui, com colegas, né, do mercado, né, e nós vamos tratar de carreira em empresa, né? E aí, trazendo aqui as minhas colegas, a Júlia Ivantes, Fernanda Pugliese e a Andréia Saad, e eu vou deixar cada uma delas se apresentar. Eu acho que elas se apresentam muito melhor do que eu. Júlia? Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que você estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Júlia Ivantes, eu estou super feliz de estar aqui, obrigada por terem me convidado. O que é mais importante vocês saberem sobre mim é que eu sou mãe do Francisco e do Fernando, que hoje tem 11 e 8 anos, e que eu sou muito Flamengo e que eu amo futebol, então isso é uma parte muito importante da minha personalidade. Mas eu também sou advogada, eu nasci na Baixada Fluminense e tinha muito esse drive de conquistar as coisas através do estudo, então batalhei muito, vim estudar na UERJ, estudei, fiz meu mestrado. Hoje em dia eu sou vice-presidente jurídica na BAT, que é o nome da antiga Souza Cruz, para o que a gente chama lá de Latam South, que são os países da América Latina, ali do Peru para baixo. Muito obrigada pelo convite. Bem-vinda, Ju. Fernanda? Eu sou Fernanda Rocha ou Fernanda Pugliese, depende de quem está me chamando. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui nesse coletivo, porque é um coletivo que me acolheu muito bem. Eu sou mineira, mas estava há 20 anos morando fora do Rio de Janeiro. Eu estava morando no Nordeste, a trabalho na empresa onde eu trabalho. Então, quando eu cheguei no Rio e fui apresentada a esse coletivo de mulheres, eu me senti muito acolhida. Então, para mim é muito bom estar aqui. Eu sou mãe de 2 filhos maravilhosos, que são a minha grande conquista na vida, o Matheus e o Rafael. Sou diretora jurídica da Energisa, estou lá há 25 anos. Faço 25 anos em agosto, tenho 30 anos de experiência de trabalho. Não gosto de futebol, mas gosto muito de Instagram, gosto de moda, gosto dessas coisas. Tenho interesses difusos sobre vários assuntos e é um grande, enorme prazer estar aqui com vocês. Que bom. Oi, gente. Bom, queria primeiro agradecer, né? É um prazer estar aqui em mais um papo com vocês. Eu sou Andréia Saad, eu sou diretora jurídica na Globo. Antes disso, passei por alguns escritórios, tenho aí uma carreira de mais de 20 anos. Sou mãe do Antônio, de 10 anos, é um ponto bastante importante da minha história. E não gosto de futebol, eu sou das artes. Na verdade, eu não gosto de esportes em geral, não me orgulho disso, mas isso não faz parte da minha personalidade, nem da minha formação. Porém, gosto muito de artes, cinema, desenho, fotografia e tudo mais. Então, esta sou eu em pouquíssimas palavras. Perfis diversos, né? Isso que é muito legal no nosso coletivo, né? Então, pessoas que fazem a mesma coisa hoje em dia, né, em termos de empresa, mas que têm complementos, né? Então, acho que antes da gente entrar, acho que no tema especificamente, né, carreira em empresa, eu gosto de refletir sobre qual foi o nível de planejamento que vocês tiveram, né? Qual foi o nível de controle, o quanto de acaso teve na carreira de cada uma de vocês que levou vocês a estarem hoje em empresas, né? Grandes empresas, né? Acho que coincidentemente aqui as 3 estão em grandes empresas. Então, quem puder começar, quer começar a falar um pouco sobre se você planejou estar aí em empresa hoje ou não.
Não, eu não planejei, isso é um fato. Tem muito de acaso na minha história e muito de sorte. E fico muito feliz de, olhando de forma retrospectiva, perceber, né? Porque tô feliz hoje eu tô. Então, o acaso foi, na verdade, uma grande sorte, né? Talvez a minha única decisão nesse caminhar tenha sido começar a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar no Veirano, no segundo período. Ali foi uma decisão não simples, né? Ter entrado no escritório e permanecido, porque eu fiquei 4 anos estagiando, numa vida dura, assim, de conciliação, né? Era uma época que o estágio era período integral, então eu saía do escritório às 6 para estar às 6 na UERJ, já era uma loucura, assim, por premissa, né? Mas depois disso as coisas foram acontecendo, então eu saí do Veirano, fui fazer a LLM na NYU, e aí na NYU tinha uma menina que trabalhava na Globo e falou, poxa, você faz antitruste, essa era a minha área de origem, né, o concorrencial, tem uma vaga que vai surgir lá, você não quer tentar? E eu, poxa, eu tava 10 anos no Veirano já, será que não é legal pensar em uma empresa? Aí eu fui pra Globo, mas não fiquei na Globo, fiquei 3 anos na Globo, depois saí, fui pro Matos Filho, porque ali a antitruste mudou, eu queria mergulhar de novo naquela vida de escritório intensa para poder reviver aquele sistema antitruste de forma profunda, assim. Aí fiquei no Matos Filho, fui para Washington, passei 1 ano em Washington trabalhando. Aí voltei de Washington, meu chefe, hoje atual chefe na Globo, falou, poxa, André, você não quer voltar? E eu voltei. Então, assim, planejamento, não teve muito. Teve um drive, assim, de eu gostava de trabalhar na Globo, vai ser legal voltar. Mas era a Globo, não era estar em empresa. Pois é, então não teve esse planejamento de não quero ser in-house. Hoje eu sou muito feliz nessa posição, mas foi uma coisa meio o drive foi assim, fazer o que eu gosto com pessoas que eu gosto e admiro. Sim. Talvez esse seja o meu fio que tem a ver com minha vontade. Uhum. Mas aí o caminho que eu fui trilhando foi um pouco de acaso e, graças a Deus, muita sorte. Um mix. Você, eu acho. Cara, eu sou um mix de planejamento e acaso. Tem um acaso que foi ir para o in-house. Eu era advogada de um escritório, eu trabalhava no Machado Meyer e recebi a ligação um dia para trabalhar como in-house da empresa que eu estou hoje. E aquilo era para mudar de cidade, mudar de estado. Eu trabalhava em São Paulo e se você... Eu costumo contar essa história exatamente dessa maneira. Se alguém me perguntar por que eu aceitei, eu não sei dizer por que eu aceitei. O fato é que me mudei eu e meu filho para Aracaju, em Sergipe, para assumir um jurídico interno. O que tem de planejamento nessa história é que depois que uma vez eu estava lá e uma vez eu gostando muito daquela proposta, eu comecei a planejar a carreira dentro do in-house. Então, assim, estar dentro de uma empresa não foi planejado, mas foi muito bem aceito, eu gostei demais da experiência. E uma vez estando lá, eu planejei a minha carreira. Aí eu quis realmente trilhar um caminho que me levasse para um lugar que até então eu desconhecia, que era exercer uma função de liderança. Então, dentro da Energisa, eu trilhei uma carreira muito bem planejada, muito bem pensada. Eu sabia onde eu queria chegar e conquistei esse lugar, né, durante anos anos e anos, mas foi planejado nesse sentido. Mas estar lá foi o acaso. Foi o acaso, o melhor acaso que me aconteceu, porque eu acho que eu nasci para trabalhar fazendo o que eu faço. Eu gosto demais, é como a Andrea falou, assim, pessoas e o lugar é o que me move para estar ali, naquele lugar, todos os dias, há 25 anos. Que maravilha. E você, Ju? Minha trajetória é bem similar à das minhas amigas aqui. Acho que o grande outcome dessa conversa aqui vai ser treino, 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 truque, né? Porque, no fim das contas, tem uma intencionalidade, mas você vai se adaptando ao que aparece, né? Então, acho que a minha intencionalidade era muito no lugar da iniciativa privada. Eu não queria fazer concurso público de jeito nenhum. Eu falei, né? Eu vim da Baixada, minha família não tinha muitas condições financeiras. Então, era aquela coisa, tem que fazer concurso, porque o concurso é mais seguro. E aquilo, sempre tive uma resignação. Fui para a UERJ, que é uma casa de concurseiros, assim, minha casa querida, que amo. Mas tem muita gente que ia para a UERJ naquela época, pelo menos, para fazer concurso. E eu ali resignada. Então, eu queria muito a vida que eu tenho hoje na iniciativa privada. Mas eu tinha até um certo preconceito em ser in-house counsel, assim, no início. Eu achava que a magia toda acontecia no escritório, que o conhecimento jurídico estava no escritório. Eu não tinha dimensão do que se pode fazer numa empresa. E aí, eu trabalhei também no Machado Meyer.
E no BMA Então, também, não? então, no BMA foi quando eu tô na minha segunda, second season, que eu Second brinco. season. Eu Segunda comecei estagiando no Machado Meyer, aí me formei, fiquei lá durante 3 anos. E aí, aquela coisa que eu estava recém-formada, tinha toda essa questão financeira que eu falei para vocês, eu tive uma proposta de ir para Souza Cruz, que hoje é BAT, que era uma coisa que financeiramente fazia todo sentido para mim, e eu continuaria trabalhando com contencioso. Então, eu falei, why not? E aí fui, e fui muito feliz, trabalhei lá 3 anos nessa área de contencioso, mas eu tinha ainda um desejo, e acho que muito no que a Andrea falou, de me aprofundar em algumas coisas. Eu tinha ali nessa época, quando eu saí, 27 anos, eu achava que eu precisava ser mais, conhecer mais de contencioso, queria fazer arbitragem, e teve a oportunidade de ir para o BMA. Então aí eu fui para o BMA, onde eu fiquei 6 anos trabalhando com disputas em geral, e todo esse trabalho que você faz quando você está no full service, né? Porque você de alguma maneira trabalha ali transversalmente. E quando eu tive meu primeiro filho, que ele ia fazer 1 ano, eu voltei para BAT. E aí sim, nesse lugar assim da liderança, eu queria, já estava começando a ter um pouco esse sentimento de que a minha realização estaria mais no desenvolvimento das pessoas do que efetivamente naquele mega conhecimento jurídico, né? Então, foi assim que eu voltei, há 11 anos atrás, quase, e desde então estou seguindo uma carreira muito sólida e muito feliz de ter alcançado os meus objetivos que eu programei para lá. Gente, eu tô muito chocada que a nossa história é parecida, né? De ida e vinda. E também foi quando o Antônio nasceu que eu voltei pra empresa. Impressionante, fiquei até arrepiada ó, quando você falou. Vocês duas tiveram essas idas e vindas. Eu fiquei 10 anos em escritório, tive filhos, né? Eu saí quando eu tive meu segundo filho, e aí que eu decidi fazer essa mudança. E fui para a empresa, trabalhava no mesmo prédio que o BMA, na verdade. Tá verdade. Na época. Então, acho que todas nós, aí já entrando aí talvez numa primeira pergunta, né? Pensando aqui alto, todas nós tivemos essa transição, né? De sair de escritórios e ir para empresas, vocês duas ir e voltar, né? E quais que são as diferenças, na visão de vocês, entre escritório e entre o in-house, né? Ser in-house, né? Ser advogado de empresa? O que vocês... Eu vou começar falando assim, o que eu senti mais quando eu fui para a empresa e eu amei, é que o cliente, ele está do seu lado. Você participa do projeto como um todo, né? O teu cliente interno, quando você está no escritório, você tem uma certa distância. Você gerencia vários clientes. Quando você está na empresa, você se relaciona com o cliente o tempo inteiro. O teu cliente é o teu CFO, é o teu CEO, senta do teu lado, você vai resolver o problema. O que vocês pensam dessas diferenças? E embora hoje eu vou acabar não respondendo exatamente a sua pergunta, mas puxando um gancho do que você falou, que eu acho muito importante, hoje para mim está cada vez mais importante contratar escritórios que eu perceba que eu sou o cliente do escritório. Então, cada vez mais importante para mim é o escritório que se dedica à minha causa, ao meu processo, ao meu problema, ao meu projeto de uma maneira extremamente dedicada, como se fosse uma boutique e como se ele fosse um sócio do meu problema. Então, cada vez mais eu sinto que se os escritórios não se aproximarem desse perfil, eles não vão estar junto com a gente. Essa é uma realidade para mim muito, muito clara de perfil de escritório que a gente quer ter. Agora, falando um pouco da diferença, eu fiquei muito pouco tempo em escritório, mas eu acho que se por um lado é muito bom você ter um único cliente, por outro lado, em alguns momentos você também na sua carreira, eu, por exemplo, com 25 anos, em alguns momentos eu senti necessidade de fazer coisas diferentes. Então, porque o escritório te dá a oportunidade de você fazer milhões de projetos diferentes para clientes com perfis diferentes e com desafios diferentes. E com isso você aprende muito. Passando esse tempo todo na empresa, o que eu tive que aprender foi a aprender a todo momento, realinhar e regostar e me reconectar a todo momento com aquele mesmo cliente de sempre. Então, tem lados bons e tem prós e contras em todas as suas escolhas, né? Então, eu acho que a principal diferença é essa, é que você tem um único cliente, e esse único cliente você tem que aprender a se reconectar com ele o tempo inteiro. Isso talvez
traga um ponto que eu tenho conversado com algumas pessoas, que é a importância de você ter uma identificação com a indústria na qual a sua empresa, enfim, tem atividades, né? Por exemplo, eu trabalho na Globo, o fato de eu ter muita identificação com o mercado de conteúdo audiovisual, de ser uma grande consumidora, facilita essa reconexão o tempo todo. Porque, e na verdade, assim, eu até acho que é um pró de trabalho sem house, né? Você poder se aprofundar no negócio, mas se você não tiver uma identificação com aquele negócio, se fizer uma coisa que não te brilha os olhos, é mais difícil, né? E aí o escritório pode parecer uma alternativa muito mais interessante. Mas se você tiver uma identificação e você tiver que se aprofundar quando naquela atividade te interessa pessoalmente, eu acho que fica uma coisa muito mais interessante, né? Do ponto de vista de carreira. E eu acho que, para usar um juridiquês, assim, eu acho que muda um pouco a sua obrigação, não é mais de meio, é de resultado. Então, quando você está no escritório, de alguma maneira, você faz uma avaliação daquela questão, daquele problema, daquele fim, e você entrega pro seu cliente um panorama. Olha, tem isso, o risco é esse, né? Um relatório de due diligence, né? Ninguém chega lá no final e fala, compra. Recomendação. Ele Né? sempre falava isso para os escritórios. E não adianta, quando você está na empresa, ainda mais na posição que a gente está hoje, que você está sentado, né, como um administrador da companhia, você vai ter que tomar as decisões. Então, não adianta mais você... E é uma coisa que eu ouvi muito lá, quando eu era mais jovem, e eu falo muito para o meu time. Não dá para a gente pensar assim, não, eu avaliei aqui, o risco é esse. Não, não é sobre isso. Joga o risco e sai correndo. Não é sobre isso, é qual o risco que a gente tem. E eu falo muito isso lá na diretoria. Eu falo, pessoal, olha só, eu não quero esse papo aqui do legal aprovou, legal não aprovou, legal deixou, legal não deixou. A gente vai olhar, se é não, é não. Eu falo, se não é não, não tem discussão. Mas se a gente decidiu fazer, a gente está avaliando o risco comercial, o risco reputacional, o risco financeiro, risco operacional e o risco jurídico. E a gente, como diretoria, vai tomar uma decisão. Então, eu acho que essa mudança é uma coisa que no escritório você entrega um pouco o problema, né? E aí, acho que no teu ponto, Fê, uma coisa que eu tenho tentado fazer junto com o meu time é também dar muito material para os escritórios conhecerem o nosso negócio. Então, vai lá na plantação, vai lá na usina, vai lá na fábrica, vai lá ver o centro de distribuição, porque quando você estiver fazendo uma opinião jurídica sobre um planejamento tributário, você vai ter entendido como, de fato, aquele produto sai daqui e chega aqui, e você vai poder dar uma opinião melhor. Então, a gente tem feito muitas essas imersões com os escritórios para eles também poderem ficar mais qualificados para poderem ser eles sócios aí das nossas questões, né? Sobre essa questão só do risco, eu acho que é importante até nessa coisa da diferenciação com o escritório, eu ainda percebo muitos escritórios tendo uma postura de, eu pergunto um assunto X, então, os caminhos são esses aqui, ó, A, B e C. Assim. Eita, profunda. Quando o nosso papel como advogado interno, é isso, eu também acho que a gente não decide nada, isso é muito importante, porque é um ônus que muitas vezes querem jogar na gente, não é justo, porque é isso, tem muitas naturezas de variantes, né? Mas a gente, ainda assim, dentro do risco jurídico, a gente tem que ser assertivo no sentido de que a gente acha que vai mais para um lado ou vai mais para o outro, a gente não decide, mas a gente aconselha, né? Quando eu trabalho com um escritório que me dá os caminhos, eu falo, esses caminhos eu conheço, eu também sou formada, também sou bacharel aqui em direito. Eu quero um pouco mais, eu quero saber o que o mercado está dizendo, eu quero saber o que os outros clientes estão pensando em fazer. Se alguém já te procurou com esse problema, né? Isso eu acho que faz muita diferença, até conectando com o que a Fê falou de o que a gente espera de um escritório, indo além da questão só da diferença, eu acho que é isso, é alguém que nos dê o braço no sentido de nos ajude a dar uma recomendação. Os caminhos eu conheço. Então essa coisa do escritório ser parceiro da dor. Outro dia eu estava conversando sobre um tema que está tirando meu sono com um advogado que presta serviço pra gente. Aí eu falei, poxa, meu time falou contigo, né, já sobre esse tema e tal. Ele falou, não, Júlia, tá tranquilo, caminho A tal, caminho B tal, caminho C vender nossa arte em São Pedro da Aldeia. Ele estava tão envolvido no meu risco que ele já falou assim, não, Júlia, tamo junto, se der tudo errado a gente tá junto. Enfim, quando ele escutar isso ele vai saber quem é, mas eu acho que é isso que a gente busca, né, alguém que esteja ali. E de fato, ouvindo vocês três falarem, né, vendo também, assim, tudo que a gente passa e passou,
muitas vezes os escritórios têm dificuldade de entender qual que é o papel do diretor jurídico, né? Ele não está ali, ele não precisa de uma legal opinion só, né? Ele tem que ter uma coisa sólida, porque na hora que a gente estiver numa mesa e eles olharem para a gente e falarem assim, qual que é a recomendação, tem que ter certeza, que o escritório que está atuando, de fato, teve acesso àquela... Né? Ele não fez só o jurídico, né? Não olhou só a É porque, no fim, a pergunta que o administrador vai fazer para você na posição de ali do lado da administração é qual é a sua recomendação. Então, no fim do dia, você não decide, mas você recomenda. E você tem que recomendar um caminho que seja o melhor para a companhia. Eu já cansei de ouvir em reunião, tudo bem, o escritório disse isso, o escritório disse aquilo. Mas Fernanda, qual é a sua opinião? E Fernanda tem que ter uma opinião. E para isso ela precisa dos parceiros que apoiem. E também ela precisa saber, eu acho que o in-house ele tem que ter noção muito profunda do negócio, muito profunda das variáveis do que está acontecendo na estratégia da companhia, porque essa decisão ela pode não ser a mais jurídica, mas ela pode ser a mais estratégica para o negócio. Sem dúvida. Então, é nesse sentido que eu acho que é diferente do in-house para o escritório. Sim. Não, aí já pegando um gancho, quer dizer, entrando numa outra, talvez, pergunta, né? É que o que a gente vê quando a gente caminha na carreira em empresa, à medida que vai ficando mais sênior, né, que vai assumindo times, né, vai assumindo papéis de liderança e tal, é que outras habilidades são necessárias para... Não somos só advogadas, né? Então, somos executivas, né, que recomendam, são grandes influenciadoras de decisão. Então, na visão de vocês, quais são as habilidades, né? Então, olhando para o dia a dia de vocês, Ju, Fê e Andréia, qual que é a habilidade não jurídica, né? Que é óbvio que ser bem formada, né? Todas nós tivemos formações e tal. Quais são as habilidades não jurídicas que vocês hoje, sei lá, negociação, quais são as habilidades que vocês acham que são as mais acessadas na função que vocês ocupam hoje, né? Eu vou começar dizendo o seguinte, assim, o hard skill, ele é premissa. O soft skill também é premissa. O que eu queria, assim, negociação, comunicação, assim, eu tô cada vez mais ligada nessa coisa da comunicação, das pessoas saberem se comunicar com seu interlocutor, com públicos diferentes, nas linguagens adequadas. Mas o que eu acho que na posição de liderança e na posição de advogado interno, que eu acho que é mais interessante, que mais tem me puxado hoje, é a capacidade de influenciar pessoas a darem o melhor dela para o time, para a organização. Como que eu consigo, na minha posição, formar um time que seja capaz de ser o melhor time para a organização naquele momento? E por que eu falo naquele momento? Porque os momentos vão evoluindo. E você tem que saber evoluir junto com a organização, junto com aquela... Você não pode ficar parado com, eu sempre fiz assim, eu vou morrer assim. Então, você tem que ter a capacidade de influenciar o time a ser o melhor possível, a trazer as ideias, a inovar, a trazer o melhor possível, a trazer o melhor escritório, a poder olhar aquela legal opinion e ter uma tradução boa. Então, acho que a capacidade de influenciar, a capacidade de ouvir o time e ter um time diferenciado, para mim, tem me puxado muito hoje em dia como um soft skill importante. Para mim é flexível. Não, para mim é a calma. Sério? Maravilha. Porque o que acontece? Porque eu sempre falo, você quer ver seu advogado nervoso? Quando você vai levar um problema pro seu advogado, tudo que você não quer ver é uma pessoa que começa, ai meu Deus, e aí? E como vai ser? Então, assim, eu acho que a calma é um exercício que você precisa ter para você ouvir, né, o que está acontecendo, para você fazer as perguntas que precisam ser feitas para você poder dar a sua avaliação. Então, eu sempre falo, se você me vir nervosa, é porque a coisa já está muito ruim. Porque também tem uma coisa, quando você está nessas posições mais, né, de diretoria, as coisas vêm para você ou quando elas estão muito boas ou quando elas estão muito ruins, né? Então, em geral, quando as coisas estão muito erradas, alguém resolve te ligar e falar, olha, tem isso aqui e tal. E se você não tiver essa calma de receber, seja do teu time, seja do teu outro VP de qualquer outra área, o problema,
você vai gerar naquela pessoa um impacto que quando ela for levar o próximo problema para você, ela já não vai conseguir levar com o mesmo nível de transparência e tranquilidade que precisa ter, porque você precisa de fato entender o que está acontecendo para poder dar sua recomendação. Então, o que eu acho que eu desenvolvi ao longo dos anos e que hoje eu valorizo bastante, para além disso tudo, obviamente, você falou, eu acho que é a calma. Eu tento estar serena ali quando as coisas estão tensas ou aflitas por alguma razão. Você, Dé, Eu acho que talvez, além de tudo que a Fê e a Ju falaram, eu acho que talvez a coisa do relacionamento interpessoal, a coisa política mesmo, de relação com o outro, eu acho super importante. Porque uma das habilidades que a gente já falou é conhecer profundamente o negócio. Você só consegue acessar esse conhecimento quando você tem um bom relacionamento com pessoas que não são advogadas, inclusive. Daí vem o ponto da Principalmente. comunicação. Você tem que saber falar com pessoas que não são advogadas. Parece simples, mas não é. Não. E eu vejo isso com a galera mais jovem, assim, vai fazer uma apresentação, tá tão assim ensimesmado com as questões jurídicas e o artigo tal, a linha tal, para que eu falei, gente, assim, a gente vai falar com executivos. O cara é formado em administração, não falem E os slides cheios de texto? cheio de palavra. Eu falo, gente, vamos começar. Eu tenho feito isso, várias apresentações minhas são com memes. Tem maravilhoso. vocês inteiros, eu mano. Porque, gente, é o jeito de se comunicar. E assim, então tem uma habilidade que tem a ver com isso, que é você se colocar no lugar do outro. O outro vai ouvir isso e vai entender. Minha primeira chefe falou assim, eu lembro de eu explicando o assunto pra ela, ela não tá entendendo nada. Eu falava rápido, eu falava embolada. Ela, Andréia, finge que eu sou uma criança de 5 anos de idade. Eu uso bastante Agora isso. você me explica. Eu nunca esqueci isso, gente. Porque, então, assim, acho que talvez relação interpessoal, você conseguir se comunicar com outras pessoas, né? E você se comunicar bem com qualquer público, talvez sejam 2 elementos que complementem aqui. E eu que a gente queria já reforçar o que você falou, André, que é super importante, que é tal da articulação política. Articulação política dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, ela é fundamental. E a gente faz política o dia inteiro. Eu acho adoro um pouco isso, né? Eu acho que tem que acabar com esse pudor. Tem que acabar com esse pudor. É política, né? É bom dizer, viver é política. Você faz entre nós a gente faz política em casa. E é importante a gente saber fazer isso dentro da companhia, porque isso te dá uma liderança por influência. Né? Você acessa as pessoas corretas, você tem um bom lugar, você é bem ouvido, você consegue se comunicar. Esse ponto é muito importante. Gente, eu escrevi um texto sobre ser político no LinkedIn recentemente, porque em diversos momentos da carreira, né, eu sou mais tímida, né, às vezes a gente tem mais dificuldade de se relacionar e tal. Só que hoje, olhando para trás, eu falo, gente, e aí vi lá uma reportagem sobre o Wagner Moura falando exatamente sobre isso, sobre ser político, escrevi sobre isso. A repercussão que deu esse negócio que eu escrevi. As pessoas agora olharam e falaram, realmente, faz sentido. Quando ser político antes era uma coisa Era pejorativa. Exatamente, por isso que eu falei, eu acho que tem que acabar com esse pudor, né? Porque é sobre você se relacionar e extrair o melhor de todo mundo. Ser jogo de cintura, saber adaptabilidade, saber calar na hora que tem que calar, saber se colocar na hora que tem que se colocar. Ler os não querer ter razão o tempo inteiro. Ler as pessoas. Tem uma coisa assim, né, experiência própria, talvez vocês já devem ter vivido. Quando você está numa mesa, né, as pessoas têm uma tendência, tem um diretor jurídico aqui. Você não pode ter aquela necessidade de se posicionar rápido, porque as pessoas vão olhar para você e vão querer saber qual é a sua opinião. Em algum momento. Em algum momento. E eu sinto que muitas vezes assim, a gente não pode se sentir cobrada de eu já preciso ter uma opinião, né? Eu acho que essa habilidade de você sair do próprio corpo, fazer uma coisa meio esotérica, né? Sair do próprio corpo, escutar. Calma, gente, maravilhosa. Não, e eu acho que essa questão do autoconhecimento, de entender os seus gatilhos mesmo, sabe? Porque eu estava até ouvindo isso de uma consultora que eu gosto muito, a Thaís Pegoraro, que é amiga da Ayun, que é a nossa amiga, né? A Thaís falou isso numa facilitação que ela fez pro meu time outro dia. Ela perguntou para a equipe, como que você acha que é o maior investimento que o líder tem que fazer, né? Se for estudar, se investir. Autoconhecimento, porque você tem que entender, não, isso aqui tá me dando gatilho, peraí, deixa eu respirar, deixa eu
deixa eu sair da sala, deixa eu fingir que meu telefone tá tocando aqui, deixa eu atender, deixa eu beber uma água, e daqui a pouco eu volto e eu consigo dar o melhor de mim, né? Então, acho que tem muito isso, Terapia, né? gente. Da gente também entender... 20 anos de terapia. Não, peraí, não é porque todo mundo quer que eu fale agora que eu vou falar. Não, eu vou falar na hora que eu tiver alguma coisa para falar. E às vezes, todo mundo quer que você fale, você vai ter que falar, porque é o ônus da função e você vai falar, mas também você vai se posicionar. Eu vou falar nos meus termos, o que eu acho que é importante, já que sou eu que vou falar. Então, é isso aqui que eu vou falar dessa maneira, dessa forma. E qual que você acha que, já entrando talvez uma outra pergunta, Ju, puxando um gancho aí, você acha que então o maior desafio, né, do in-house ou do diretor jurídico é autoconhecimento ou não? Não, eu acho que o autoconhecimento é uma habilidade que a gente deveria ter para a liderança. Eu acho que é esse balanço do risco mesmo, sabe, Maria? No fim, você fica todo o tempo ali, a expressão que eu sempre uso, né? Sambando ali no gelo fino, né? Que é uma coisa assim, qual é o tamanho do risco que isso tem de verdade, ainda mais num país como o Brasil, que a gente sabe que às vezes uma questão pode ser, sempre me perguntam, qual é a penalidade? Pode ser uma multa ou prisão. Então, assim, É uma prisão. você tem que ter muito esse exercício, assim, e esse espírito do tempo, sabe? Tem uma coisa do espírito do tempo, que você começa a ver certas coisas acontecendo na sociedade, que você tem que falar, não, peraí, olha só, vamos dar um duplo clique aqui, vamos parar essa atividade? Então, você tem que ter essa conexão no ambiente que você está inserido, e você tem que ter uma certa... Sabe, tipo, tô com medo, vou com medo mesmo, porque conversei aqui, porque li isso aqui, porque peguei esse parecer, porque entendi que dentro desse negócio aqui o risco é baixo, sempre pensando na sustentabilidade, sempre pensando em não entregar o resultado de hoje, acabando com o futuro da companhia. E Mas pra isso mim, você acha que tem a ver com o setor? claro que no meu seu é setor, pior. no meu setor, tudo que é feito tem uma repercussão ainda maior. Mas eu acho que hoje é uma musculatura que todo o executivo tem executivo, principalmente jurídico, tem que exercitar. Eu me lembro que nos primeiros encontros da gente nas estratégicas, várias coisas que várias empresas estavam começando a fazer e pensar, até do ponto de vista contencioso estratégico, a minha empresa já fazia há muitos anos, porque no fim das contas, como você está nesse segmento, você já sabe que tem uma parte grande da sociedade que tem restrição ao seu produto e que tem toda a questão associada. Então, de alguma maneira, eu acho que sim, talvez seja uma musculatura que eu tenho mais hipertrofiada por conta do setor, mas eu acho que todo mundo, de alguma maneira, está o tempo todo pensando nesses impactos, né, do risco. A Fê também está inserida num setor agora que está Um setor em ebulição. complexo, né? Um setor em ebulição e numa empresa que está se diversificando como negócio, né? Então, nós passamos anos trabalhando com energia, agora a gente está trabalhando com gás, com biofertilizante, com biometano, com coisas que fazem a gente do jurídico se refazer e passar a estudar do zero assuntos que a gente não estudava, e isso é maravilhoso. Mas, assim, para mim, o maior desafio do in-house hoje, que eu estou vivendo hoje, é mudar a bússola do meu negócio, é mudar a estratégia do meu negócio, né, do jurídico. Então, de um jurídico que só fala de risco, de um jurídico que é muito parceiro do negócio, de um jurídico que entrega resultado, esse jurídico a gente já tem. Mas agora a gente está mudando a nossa bússola para ser um jurídico que, para além de ser essa contenção, ele seja um jurídico ativo no recebimento de crédito para a empresa. Então, é como se a gente tivesse se tornado um braço de agente de arrecadação. E é isso que eu falo, a gente tem que ter como in-house o olhar atento para onde o negócio está indo. E o negócio está indo para cada vez mais ser um agente arrecadador. E vamos ser agentes arrecadadores no jurídico também. A gente não pode estar desassociado. Gerando valor, gerando receita mesmo, dinheiro. Trazendo dinheiro e não só gastando ou evitando perda. Então, eu acho que o nosso desafio hoje é mudar essa bússola estratégica de como nós somos vistos e como a gente quer ser... porque isso é uma coisa... Trazer resultado. Acho que é um desafio, né? Talvez André tenha a mesma visão. Quando você evita uma perda... Às vezes, assim, eu olhava meu time, a gente evitou uma perda de não sei quantos milhões, então olha que maravilha. Aí vai falar isso para o CFO, vai dizer, tá, parabéns, só que isso não gerou resultado. É isso.
E aí, como é que você engaja um time que fez das tripas coração para evitar aquela perda? CFOs todos deveriam assistir esse episódio. E não gerou resultado no balanço. Mas no Brasil dá para gerar resultado no balanço, porque A gente tem essa... E é muito legal a Fê ter falado isso, que eu acho que os jurídicos atuais, eles estão com essa visão de ter que agregar valor, não sei o quê, mas veio dessa dor de todo mundo se mata para evitar a perda e chega lá, a gente evitamos uma perda de milhares de reais. Mas cadê o resultado no balanço? Eu ia falar muito o que na linha do que a Fê falou, assim, eu acho que talvez o nosso grande desafio hoje tem sido meu, assim, é mudar a imagem do jurídico. E eu senti muito essa dor quando eu virei DPO da Globo, né, que é uma sigla boba, né, mas você, DPO, Data Protection Officer, mas enfim, responsável pelas questões de privacidade do grupo. Quando eu tive que implementar muitos novos processos em decorrência de uma nova legislação, e que foi muito dolorido, e eu via nas destinatários desses novos processos um ódio, uma raiva. Do juiz. E o juiz. E sua, né? Porque é como se assim, a gente fosse o problema, o criador de problema, o dificultador. Eu falei, gente, é justamente o contrário. Eu estou querendo evitar que a gente tenha um problema. Eu estou querendo evitar que a gente aumente um risco que talvez já seja próprio do negócio, né? Então, tem sido um trabalho, assim, muito da gente mostrar como a gente é parceiro do negócio. E nisso entra muito o que a gente acabou de falar, de a gente ter um bom relacionamento, a gente ser político no sentido de poder acessar outras áreas e se mostrar disponível, se mostrar conhecedor do negócio, saber perguntar, ser curioso. Eu acho que isso tudo tende a mudar a imagem que se tem do jurídico, que eu acho que é uma imagem muito antiga, né, de que o jurídico está ali só para resolver problema, ou eventualmente criar, e é o que gera todo o ódio. Não, a gente quer ser parceiro, a gente quer dar a mão, a gente quer ajudar o negócio a ser implementado, mas da melhor forma, com o menor risco possível, né? Então, eu acho que esse é um trabalho de doutrinação, evangelização. Olha, eu posso, né? Bom, eu honestamente posso estar sendo ingênua, mas eu acho que lá na empresa a gente já conseguiu fazer um pouco essa curva. E é um pouco do que eu estava falando antes, sabe? Eu acho que pelo setor ser tão difícil, ao longo dos anos o jurídico... Isso não é mérito meu, isso é uma coisa que eu herdei de outras gerações e que o meu trabalho é de alguma forma manter e levar para outro nível. Mas eu acho que ao longo dos anos foi se vendo que se o jurídico não estivesse junto desde o primeiro momento e atuando de uma forma colaborativa, né? Eu tinha um chefe que ele até falava, a gente aqui não é parceiro do negócio, a gente é líder do negócio. Então, até nesse mindset de, olha, a gente está aqui junto para construir isso desde o primeiro momento de uma forma que seja sustentável, de uma forma que seja defensável. Então, acho que pelo segmento, de alguma maneira, a gente teve que antecipar um pouco essa virada de chave que é super importante, acho, e concordo 100%. Interessante, o André falou sobre isso, sobre a imagem de ódio em relação ao jurídico, né? Mas assim, me veio uma outra coisa na cabeça, e aí acho que é um tema interessante da gente tratar aqui também, falando de self-advocacy, né? De exposição de carreira individualmente, né? Qual que é a experiência de vocês aí, cada uma, né? Vocês acham que as empresas, em geral, né, como elas veem o posicionamento individual de carreira do líder jurídico, né? Então, elas estimulam né, o desenvolvimento daquela diretora jurídica e se mostrar para o público, né? Não se posicionar em nome da empresa, obviamente, né? Enfim, se tiver esse alinhamento, mas como que vocês acham que as empresas veem esse self-advocacy, né, de cada um dos líderes jurídicos hoje? Assim, pensando na minha experiência na Globo, né, e a Globo foi a única empresa que eu trabalhei, aí talvez no total de mais de 10 anos, eu tenho muita liberdade de fazer isso, eu gosto de fazer isso, talvez pela minha posição nesse tema da privacidade eu precise fazer isso, porque junto com o meu posicionamento vem o posicionamento da empresa sobre aquele assunto. A posição que eu ocupo hoje, especialmente de DPO, né, é uma posição que me requer essa exposição, que é boa para a empresa também, e nesses casos eu estou representando a empresa, né? E eu acho que é uma coisa importante para o público saber que existe uma pessoa responsável pelo tema da privacidade, isso faz parte, inclusive, né, assim, contribui para a imagem da empresa. Então, acaba que eu tenho muita liberdade e eu gosto muito, assim, eu sou muito feliz por ter essa liberdade, porque acho que ela é importante. Quando a gente está nessas atividades de dar aula, dar palestra, participar de podcast, a gente está se desenvolvendo, né? A gente está trocando ideias, a gente desenvolve as nossas habilidades de comunicação,
né? E eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente se mostra para o mundo, né? Quando a gente está em escritório, isso acontece meio que naturalmente, porque faz parte do trabalho de marketing do escritório expor os seus sócios, os seus associados, né? A empresa não tem isso. A gente, por mais que a gente queira mudar a nossa imagem, e eu acho que isso tem acontecido, ainda somos back-office, né? Então não faz parte da atividade principal da empresa divulgar o que o seu departamento jurídico tem feito, né? Então eu acho que deve partir muito da gente. E aí depende muito de cada empresa o nível de liberdade que você tem para fazer isso. Eu tenho e eu acho que é muito importante. Uma das coisas que me dá felicidade de estar onde eu estou é essa liberdade que eu tenho de ter esse tipo de atividade. Assim, para mim é muito complementar ao que eu faço no dia a dia, né? Mas vocês têm essa mesma experiência? Hoje em dia, eu tenho me dedicado mais a isso. Acho que tem uma coisa importante, né, que a gente vem vendo também, que é como o impacto disso na atração de novos talentos. Então, né, cada vez mais a gente vê gerações que são muito conectadas, que já são gerações que cresceram com essas figuras, então tem o seu capital individual também, né? Eu quero trabalhar com essa pessoa. Então, acho que o posicionamento ajuda nisso, né? Acho que isso é muito relevante. Mas tem uma dimensão da tua pergunta que eu acho que é muito importante, que é também o marketing interno que a gente faz do nosso time, que é também sempre achar o espaço quando está tendo algum tipo de reconhecimento, de falar, meu time também fez, olha aqui, fulano também fez. Acho que esse é um exercício pra gente que que não é natural. Não. E que a gente tem que ficar atento o tempo todo de falar, não, mas espera aí, vamos lá, me dá a mão aqui que eu vou lá contar essa notícia antes que alguém conte ou antes que isso, né, seja dragado ali por uma narrativa exclusivamente de negócio, sem deixar clara a contribuição que o jurídico levou. Então, acho que tem essa dimensão também que acho que é importante, né, da autopromoção, né? Sim. Essa questão eu vou puxar o gancho que você falou, dando a mesma expressão, um nome diferente. A gente chama isso, e está no nosso mapa estratégico do jurídico, o jurídico tem seu mapa estratégico, que chama ser uma marca empregadora, no sentido de atrair talentos. Então, eu me propus, nos últimos anos, a ser esse vetor de promoção do jurídico da companhia, porque a gente sentia muita necessidade, muita dificuldade, na verdade, quando a gente ia atrair talento. Porque não é fácil atrair talento para jurídico interno. Isso é uma verdade que a gente precisa reconhecer que não é fácil. Então, eu me propus, tanto como pessoa, como quando profissional, a me expor mais, porque eu acho que são duas fases. Eu era mais para dentro, e eu acho que se você não cuidar, você acaba se relacionando e apenas se expondo internamente. E eu resolvi, isso foi uma opção, isso foi planejado, eu me expor mais. E com isso vem uma marca empregadora, e com isso você atrai talento de uma maneira bem mais consistente. E com isso você também se mostra para o mercado no sentido de, olha, eu estou trabalhando, eu estou fazendo tal projeto, o meu time está atingindo determinado resultado, eu estou fazendo uma coisa inovadora, e isso tem sido, para mim, e com essa mesma liberdade que a Andrea tem, eu tenho essa liberdade, mas com propósito, não é uma exposição sem propósito, não é o marketing apenas pelo marketing, é o marketing com propósito, e isso tem me conseguido, sim, trazer resultados muito interessantes. Muito bom. Ai, muito bom, muito inspirador conversar com vocês, trocar experiências. Acho que aí, já caminhando um pouquinho mais para o fim, vamos falar um pouquinho, né, de mulheres na liderança, ouvindo vocês falarem, grandes líderes, né? Como que vocês acham? Vocês acham que existem barreiras específicas para mulheres na carreira jurídica? Essa pergunta eu sei que é meio Tricky. Ela é meio tricky. Vocês acham que existem barreiras na carreira jurídica para a mulher? Acho que a carreira... Estando em empresa, né? Eu acho que a carreira jurídica, por si só, é uma carreira que valoriza muito a senioridade, né, historicamente. Então, muitas vezes, até a maneira dos advogados se vestirem, se um escritório vai, normalmente, né, antigamente, só ia um gray hair junto. Então, é uma carreira que valoriza muito a senioridade. E como a gente sabe, os dados corporativos para as mulheres não são favoráveis, né? Em geral, as mulheres, quando chegam com 45, 50 anos, começam a ter alguma dificuldade de se manter no mundo corporativo. Então, eu acho que tem esse ângulo específico que tem um certo nível de especificidade, porque se você for pensar, a senioridade dos escritórios, onde a gente vê, está nesse lugar. E se você vê no mundo corporativo, estou falando aqui de dado, né, daqui para trás, não estou dizendo que isso não pode mudar, mas
Então, eu veria um pouco esse ângulo. Eu acho que teria essa questão mais específica, além de todas as dificuldades que as mulheres têm para atingir postos de liderança. Eu iria mais por aqui, por onde você colocou no final. Eu acho que as dificuldades de serem líderes, de se manterem líderes, de ter mais lideranças femininas nas empresas, elas são basicamente as mesmas para a carreira jurídica, para uma carreira técnica. Eu acho que talvez até para a carreira técnica seja mais difícil ainda. Eu vejo um mundo mais masculinizado, mais machista nas carreiras técnicas, pelo menos é o que eu vejo no meu mercado, do que no mercado jurídico. É muito difícil para a mulher ultrapassar certas barreiras e certos preconceitos que tem e continua existindo, né? A gente viu o que aconteceu essa semana no Senado com uma ministra, e não importa a corrente política, não importa o que ela estivesse fazendo, ela ali era uma autoridade, ela ali era uma mulher, ela merecia respeito. Então, nesse sentido, eu acho que não vejo uma dificuldade específica na carreira jurídica, mas vejo uma dificuldade para mulheres exercerem cargos de liderança. Exatamente por aquele fenômeno do degrau quebrado, né? Você vai até determinado momento, depois você não consegue ascender. E eu acho que nós três aqui temos uma responsabilidade gigante de sermos o exemplo e puxar outras mulheres para essa mesma posição. Né? Então, eu vejo muito as mulheres que trabalham comigo e elas olhando para esse lugar e falando assim, é possível. Você chegou, é possível. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande no exemplo e em puxar novas lideranças femininas para esse mesmo lugar de poder. Já avançou, né? Todas nós somos exemplos. Claro. Esse avanço. Houve, né, avanços, mas ainda tem muito para chegar. O que vocês acham? Quais que são as ideias de vocês em relação a como é que a gente torna esse ambiente, sobretudo, né, nós que chegamos, né, no ambiente ali de diretoria e tal, como é que a gente torna esse ambiente mais igualitário, na visão de vocês? Talvez o primeiro passo é o que a gente está fazendo aqui, que é falar sobre esse assunto, né, gente? Assim, eu acho que as novas gerações têm uma vantagem muito grande com relação a gente, que elas têm mais acesso às informações porque as pessoas estão falando mais. Eu acho que eu teria sido mais combativa e atenta no passado se eu tivesse acesso às informações que hoje eu tenho e que eu acho que a juventude hoje tem. Então é uma alegria a gente poder falar tão abertamente sobre temas que ainda são tabus, mas a gente consegue encarar, e aí isso tem a ver com a nossa senioridade também, a gente consegue encarar com mais tranquilidade, né? Então eu acho que falar é muito importante. Um ponto que eu tenho falado em tudo que é oportunidade, que eu acho que está mais latente do que nunca, que é trazer homens para essa conversa. Os aliados, né? Exatamente. Acho que a gente está chegando num lugar que a gente está começando a falar, pregar para convertido. A gente tem que trazer os homens para esse debate, porque eu acho que isso tem muito a ver com as barreiras que a gente enfrenta na nossa carreira, tem muito a ver com uma falta de apoio no ambiente doméstico. Tem uma coisa corporativa que está melhorando, mas que ainda tem muito, né, de políticas, né, de licença maternidade e de você ter apoio e coisa e tal. Ações afirmativas, que eu acho que são relevantíssimas, mas muitas coisas são reflexos na falta de apoio em casa. Então, a mulher que vai embora, né, antes de se tornar líder e tal, tem a ver com uma desigualdade na divisão de tarefas que eu acho que tem que ser falado. O ambiente doméstico é um ambiente muito importante e que ainda é muito cultural a gente achar que a mulher precisa estar encarregada das tarefas mais importantes, de levar o pediatra, de levar o dentista, de estudar. Que isso, gente? Assim, é 50-50, entendeu? E isso se reflete nas carreiras, inevitavelmente. Então, acho que trazer homens para o debate talvez seja Eu acho, Andréia, que esse ponto que você falou de organizar as coisas em casa se retroalimenta na empresa, porque esse homem que também está mais responsável pelas coisas da família, ele também vai ter que sair para levar o filho no pediatra, ele também vai ter que chegar mais tarde na reunião, porque estava com o filho antes da babá chegar. Então, na verdade, não é só para o impacto da carreira daquela mulher especificamente que tem um parceiro mas também o que aquele homem vai performar na empresa dele, o impacto que isso vai ter. E o papel do líder, eu quero dar um exemplo aqui muito interessante do que você está falando. Eu tenho muito orgulho de ser líder de 2 rapazes que são advogados, trabalham comigo, 2 talentos, e que dividem 50-50 com as suas esposas e que chegam para mim várias vezes do dia. Eu tenho que pegar Maria, que é a filha, na escola, essa hora eu tenho que levar no pediatra,
hoje é meu dia de fazer determinada coisa. E qual é o teu papel como líder mulher no sentido de acolher essa posição e naturalizar, porque isso tem que ser naturalizado. Sim. Não é ele não é o último pacote, né? O último bolacha do pacote. Ele é apenas um homem funcional exercendo seu papel. E a gente tem que ser, como líder, acolher. E para tornar esse ambiente mais igualitário, respondendo especificamente a sua pergunta, eu retomo aquilo que eu falei agora, minutos atrás. O nosso papel de líderes mulheres, de a gente puxar mais mulheres, de a gente ter ações afirmativas, de a gente colocar mulheres no lugar. Elas vão saber sempre tudo? Não, mas o homem também não sabe. Então, por que não escolhe uma mulher? Então, trazer a mulher para dentro do papel de poder, papel de liderança, é papel que a gente tem que ter. Essa é a função, né? Como eu É a falei nossa no função. início, né? Por que fazer um podcast, né? Existem hoje diversos podcasts e tal. A gente tem feito esse trabalho no Estratégicas, né? Essas trocas que a gente tem entre a gente, então a ideia de fazer o podcast é justamente a gente ampliar a discussão, porque o nosso interesse é discutir com os homens, discutir na sociedade como um todo, e não ficar uma coisa fechada, né? Discutir só entre nós, entre as mulheres e tal. Claro que eu acho que precisa, né? Porque não é desigual, né, o ambiente. Então ações são necessárias para que ele fique mais igualitário. Só que a discussão, ela só fica de pé, a minha visão, se essa troca puder ser ampliada, né? Se a gente puder, tanto que no Estratégicas mesmo, a gente já trouxe, já estudamos masculinidades para entender como é que os homens pensam, trouxemos homens para falar, mulher, então acho que é essa troca que faz sentido, né? Então acho que foi muito legal aqui a troca, acho que é sempre bom estar aqui aprendendo com vocês. Caminhando mais para o final, eu quero fazer um bate-bola. Que vocês respondam, por favor, sem pensar. Porque eu acho que diz muito de cada uma, do perfil de cada uma. A gente tem, né, trajetórias semelhantes, mas com perfis bem, bem diferentes, né, entre si. Né? Então, eu vou puxar a primeira aqui, deixa eu ver com quem primeiro. Júlia, tá? Vamos lá. Qual que é a mulher que te inspira? É a Marta. Você que gosta de esporte? Pois é, eu amo futebol. Apesar dela ter vindo jogar no Vasco, eu perdoo a Marta por isso. Eu acho que a Marta, outro dia me perguntaram isso numa visita que a gente estava fazendo. Ela é contra todas as possibilidades, sabe? Imagina você nascer, né, no interior, num momento, porque hoje a gente está falando de futebol feminino existe, mas quando ela veio com 14 anos num ônibus para o Rio de Janeiro, isso não existia, não tinha liga, não tinha nada. Então, assim, ela simplesmente foi lá e falou, não é porque ninguém está fazendo que não pode ser feito, então eu vou fazer. E virou a pessoa com mais recordes em futebol do mundo, né? Então, ela que o mais gols em Copa do Mundo, com mais vezes que ganhou o prêmio de melhor do mundo e agora tem um prêmio que é o que é equivalente ao Puskás, do gol mais bonito, para o futebol feminino, o prêmio chama Marta. Então, assim, vendo como né, eu aprendo? eu acho a Marta, assim, Adorei. fenomenal. Muito bom. Fernanda, qual que é... Deixa eu ver, fazer uma pergunta para você. Qual que é uma conquista, ou pessoal ou profissional, que você tenha orgulho? Contra todas as possibilidades, usando um termo que eu gostei bastante, é ter formado a minha família, porque foi uma conquista para mim. Eu fui mãe extremamente jovem, numa situação extremamente, assim, no momento era inoportuno, e isso me fez ser a melhor profissional do mundo e conseguir conquistar uma família. Então, isso pode parecer um lugar comum, mas quando você vem de uma origem, isso tudo vem de uma origem muito sofrida, chegar onde eu cheguei, com a família que eu tenho, com a estabilidade que eu tenho, com filhos maravilhosos e bem na carreira, foi uma conquista que, para mim, realmente não tem preço. Maravilhoso. Déia, um erro que te trouxe uma lição. Bota os erros aí pra jogo. Então, são muitos, né? Mas, enfim, talvez pensando em um aqui, aí pensando talvez até na nossa audiência mais jovem, né? E quem está começando carreira no direito,
Quando eu fui fazer LLM fora, e eu acho que isso serve para qualquer um que vai fazer alguma atividade que vai envolver outras pessoas, eu deixei de fazer o tal do networking, que é tão importante, né? E que a gente só percebe mais velha. Vale um podcast só sobre o network. Vale, assim... O quanto é difícil para a mulher o tal do network. Foi uma super oportunidade para mim, aquele LLM. Minha família é classe média, não tinha grana, assim. Foi realmente uma conquista ter ido, mas eu fui muito jovem, fui com 26 anos. Muito com a cabeça, eu sempre fui muito CDF, muito nerd, assim. Eu achava que eu tinha que ler tudo e tinha que fazer tudo, tinha que preparar o resumo, depois eu preparava o resumo do resumo. Muito louca. Eu fiz isso durante o LLM, então eu deixei de fazer social, eu passava o tempo todo na biblioteca. Foi incrível, cara, só tirei A. Mas eu voltei com o inglês, que eu poderia ter voltado com o inglês melhor, não voltei, porque eu não falava, eu só lia, né? Então, minha leitura é joia. Mas a minha fala é um pouco prejudicada e tal. Depois eu tive outra oportunidade de ir pra fora, trabalhar, e aí eu fiz tudo que eu não fiz, mas eu poderia ter me ligado nisso antes. Então, o erro é assim, talvez, e disso a lição não perca a oportunidade de conhecer pessoas e fazer pontes e perguntar e entender o outro. Isso é muito valioso. Depois, quando eu pude desfazer esse erro, talvez fazer melhor numa outra oportunidade, foi tão bom para mim. Foi assim, o momento da minha vida. Foi conhecer tanta gente e aprender tanto e criar pontes que hoje eu me conecto com essas pessoas ainda hoje. Então, se conectem, talvez seja uma grande Mas lição. assim, eu sei que não é fala no seu Bate-bola, gente. Vamos botar ordem nesse negócio, Walter. Mas isso requer maturidade, sabe? Exato. Isso requer musculatura. A gente às vezes acha que a gente está numa determinada posição que a gente tem, mas não tem. Isso requer. Tem um amigo me falou uma coisa essa semana que foi muito interessante. A gente não compra o tempo. A gente não compra musculatura, a gente não compra maturidade. Você pode ser, assim, com 26 anos, a melhor estudante, mas você não tinha maturidade. É simples quanto isso. Retomando o bate-bola. Anarquizando aqui o bate-bola. Um livro que mudou a sua vida. Esse livro, hoje talvez possa ser um pouco polêmico, mas para mim foi muito importante. Eu estava com meu filho com 1 ano e uma pessoa que me inspira muito, que é a Maria Alicia, que foi diretora jurídica lá na Souza Cruz, na época, e que é uma grande mentora para mim, me indicou o livro Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, que em inglês chama Lean In. Esse livro, o meu, eu tenho até hoje em casa, todo marcado. Eu dava pequenos gritos. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre síndrome da impostora. Foi a primeira vez que eu percebi que outras mulheres poderiam se sentir como eu, que eu dei sorte que as coisas aconteciam comigo. Meu marido sempre fala que eu ficava assim, não sou só eu, não sou só eu. Então, isso eu tô falando de 2014, né, gente? Eu sei que hoje em dia todo mundo sabe de síndrome da impostora, mas em 2014 isso não era amplamente, né, corroborando o que a Andrea falou há pouco. Não era amplamente divulgado. Então, esse livro mudou minha vida. Eu acho que eu já comprei mais de 100 exemplares de tanta gente que eu presenteei com esse livro, porque, de fato, para mim foi muito importante ver que tinha ciência atrás do que eu sentia. Muito bom. Fê, um filme ou série que você recomende que todo advogado deveria ver? Succession. Todas nós. Eu acho que, ainda mais eu que trabalho numa empresa familiar, você na Globo, eu acho que faz todo sentido, é uma série maravilhosa, porque ela fala daquilo que eu mais gosto, que é de estratégia. Então, os bastidores das conversas, como que a família chega numa conclusão, todas as intrigas, eu gosto muito de ver aquilo, toda a política envolvida entre os irmãos. Então, Succession, para mim, todo estudante de direito, todo advogado deveria ver, inclusive para aprender um pouquinho de societário, M&A, como é que as coisas se dão. E a diretora jurídica tem um papel relevante, né? Ela é história, ela é maravilhosa, braço direito do CEO, então assim... É verdade. Alguém vai dizer que aquela diretora jurídica é back-office? Não. Jamais. Ela é parte da família, então assim, realmente, vejam também por isso, o in-house, o papel do in-house é Muito aquilo, com menos dramas. E uma frase, ideia. Tem uma frase meio batida, mas quando eu ouvi, mudou um pouco a minha forma de ver as coisas. Ela tem 2 variantes. Fala a frase. Que é, o mar calmo nunca fez bom marinheiro. Boa. E ostra calma não faz pérola. Que querem dizer a mesma coisa? Nova. Ostra calma não faz pérola. A ostra tem que estar estressada. Você tem que cutucar a ostra para ela fazer a pérola. Meu Deus. Eu ouvi isso quando eu estava no escritório. E eu estava no auge do meu estresse. Eu estava enlouquecida, eu não dormia. Gente. Falei, que absurdo. Mas, gente, olhando para trás, tem um pouco disso. Não tem
nenhum ganho se você não tiver algum sofrimento envolvido. Eu acho que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental e para que esse sofrimento seja controlado. Mas eu acho que faz parte do aprendizado, isso que você falou, né, Fê? Assim, nada vem pronto. A maturidade, a sabedoria, é um processo e esse processo vai envolver algum nível de sofrimento. Então, talvez aceitar isso. Ou seja, esse é o seu conselho estratégico, digamos Já passei aí para assim, encarem o estresse como um processo, né? Nada vem pronto, é um processo. Então, o aprendizado vem nesse processo que vai envolver algum sofrimento, mas eu nunca fui contra, gente. Fica bem. A ansiedadezinha, ela é um motor, né? Então, eu acho que passem por isso com Fê, tranquilidade. qual que é o conselho estratégico de vocês, para fechar? Eu acho que o meu tá ali na história da calma, sabe? Tenha direção, tenha vontade, tenha desejo, mas calma, calma. As coisas vão acontecer. O meu é tenha curiosidade, tenha vontade de aprender, né? Não fazer só o seu, estritamente o seu, mas ampliar o seu espectro, ampliar o seu contexto, e isso com relação a tudo, dentro do trabalho, dentro da vida. Então, se você é advogado, mas você também pode ser um amante de futebol, você pode ser um amante das artes, você tem que ter repertório. Isso te faz uma pessoa mais interessante, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então, o meu conselho é seja curioso. Ai, muito bom, excelente. Então, acho que a gente queria agradecer a vocês, caminhamos para o fim, né? Agradecer ao canal Arbitragem, a Future Law, que está ajudando a gente a ampliar, né? Acho que o nosso coletivo, ampliar a nossa voz, trazer, né, transparência para o que a gente viveu e para o que a gente discute. Acho que é muito bom estar aqui e agradecer vocês estarem disponíveis, porque disponibilidade não é só de agenda, né? Disponibilidade eu acho que é de coração, de estar aqui fazendo uma coisa que a gente está fora da nossa zona de conforto. Todas nós, inclusive eu, não sou mediador, não sou apresentador, sou nada disso. Mas estamos aqui com... Mas brilhou. Mas acho que a causa é muito legal, né, gente? Então é isso. Obrigada. Obrigada.